nessa aula, vamos falar sobre a ideologia na escola. E cabem aqui, né, o esclarecimento de alguns conceitos, de algumas contradições que estão relacionadas à questão da ideologia na escola, propriamente dito, até a questão das hierarquias. E a gente pode dizer aqui que o termo, né, a utilização do termo ideologia mostrou estreita relação com um conjunto diverso de representações sociais e de valores quaisquer de grupos ou sociedade. Então, vamos nos remeter à aula passada, quando a gente trata da questão das aulas anteriores, quando a gente fala de conceito, de moral, de ética, de crise ética, né, que a gente vive na contemporaneidade, e essa relação com a cultura. Então, a ideologia está ligada a isso tudo, né? Tudo se relaciona ou influencia essa questão ideológica, né? Os valores que estão inseridos, né, dentro da sociedade, os valores pessoais de cada um, a questão da moral, a questão ética, né? E principalmente a questão da cultura. Então, logo devemos ter em mente que esse termo pode abranger inúmeros sentidos e intenções diferenciadas, né? Que é o sistema de crença de cada um, incluindo a possibilidade de colaborar em ações que levem à obtenção de poderes estruturantes, tanto de um grupo como de uma sociedade. Antes de prosseguirmos, é importante compreender que, enquanto indivíduos, possuímos dois sistemas de valores. Aquele que nos é particular, que é pessoal, né? Mas que pode vir a ser compartilhado com o grupo. E o que é público? O público é o que aprendemos tanto na escola como na convivência cotidiana. Essa consciência coletiva, que a gente fala muito, né, esse termo, ele é um conjunto de valores e moral que exprimimos quando estamos num agrupamento social, a fim de que haja certa ordem, direitos, deveres, compromissos, liberdades e não um caos social, né? Então, a gente tem certos comportamentos que estão ligados à questão da ética e da moral, como, por exemplo, você não furar uma fila, é uma coisa simples, né? Ou você não sair nu, né? Independente do calor, daquilo que você acha que pessoalmente são valores, né? Que são de ordem particular, mas que você procura obedecer, né? Usar o que a gente chama de consciência coletiva, né? Que está ligada a essa questão do valor no ponto de vista público, né? Naquilo que é público, porque senão nós teremos um caos social. E logo podemos dizer, de modo muito simplificado, que uma ideologia é um conjunto de ideias comuns e valores compartilhados por uma sociedade ou um grupo social. Bom, e aqui nós trazemos o projeto dominante de ideologia na escola. Então, o que seria isso? Quando a gente fala assim, classe dominante e classe dominada. Então, o Paulo Freire, ele explica bem e deixa bem explícito isso, né? O que seria esse projeto dominante? É o projeto que domina, né? É o projeto que tem a força maior na escola. Então, a gente traz aqui 3 características dele, né? Hoje, um dos maiores debates sobre o que produz sucessos e insucessos na escola está relacionado efetivamente com a compreensão de que esse espaço é uma microsociedade, na qual se refletem os conflitos, os encontros e os confrontos, né? As resistências advindos pela própria, né? Pela própria escola, advindos dela, da própria escola. É nesse ponto que retornamos no tempo e revemos o propósito inicial da escola. Qual é o propósito inicial? O de produzir cidadãos para a sociedade e para o mercado de trabalho. Esses indivíduos devem ser capacitados com certos conhecimentos, capazes de realizar tarefas, cumprir regras e estar socialmente inseridos. No entanto, a democratização
mito da escola libertadora e da massificação do ensino, bem como os seus resultados insatisfatórios em médio prazo, inclusive para a realização de atividades laborais, foram registrados em pesquisa, gente, né? E especialmente no século XXI, que a gente percebe o seguinte: a escola está deixando a desejar em todos os sentidos, né? Não é no sentido também somente da questão da qualificação profissional, mas também da formação humana, né? Então é isso que ele traz aqui como discussão. E assim, né, fica bem claro, fica explícito que o desempenho escolar é diretamente afetado por 3 fatores. O primeiro seria a deslegitimação da origem dos alunos por poder aquisitivo, né, etnia, sexo, moradia, diante de um sistema de ensino com valores autoritários e hierárquicos de uma classe dominante, ou seja, a sua instrução para alçar posições sociais ao fim do período não será suficiente para uma mudança de status sociais. Por quê? Porque, igual ele fala aqui, né, não legitima, ao contrário, deslegitima, né, a origem dos alunos. Ele não considera a questão do poder econômico, da classe social, da onde ele mora, da questão da etnia, né? E a gente tem o quê? A gente tem um sistema autoritário, né? E esse sistema autoritário e de hierarquias, ele acaba sendo de interesse dessa classe dominante, que tem como interesse social que não haja essa mudança de status social. Lógico, essa classe social está vamos dizer assim, está no nível máximo da pirâmide, né? Então, ela não quer que isso aconteça. A instabilidade de propiciar é o outro fator. A instabilidade de propiciar um conjunto de recursos, é o capital, né? Que é o dinheiro, né? Que devem ser considerados para a efetiva mobilidade social positiva dos indivíduos. E, por fim, um sistema de ensino pensado para ser incapaz de produzir igualdade e permitir equidade em nível de instrução e alunos com menos recursos, que é o capital, que é o que a gente fala. Então, quando a gente fala assim, a escola pública, que está lotada de alunos com poder aquisitivo menor, ela acaba sendo incapaz, ela é incapaz de produzir essa igualdade e essa equidade. Por quê? O aluno dessa escola, ele já sai, vamos dizer assim, com menos conhecimento, com menos competência, com menos conhecimento mesmo, com menos preparo para competir no mercado de trabalho com os outros, né, que acabam tendo mais instrução, né, e tem mais recursos, né, ao contrário desse. Então, são esses 3 fatores. A gente tem aqui a gente sempre ouve falar, né, de capital. Ah, capital, o que é capital? Não, você tem o capital, o estado do Rio, né? O capital isso é uma capital, isso é geográfica, é questão geográfica. Mas a gente, quando fala de capital, a gente está falando do capital recurso, né? Que ele pode ser um recurso econômico, na maioria das vezes, quando a gente fala capitalismo, a gente está se referindo à questão de quem detém o poder econômico. Aqui a gente traz a definição dos tipos de capital. Então, você tem capital social, capital econômico e capital cultural. O que é o capital social? Tem relação com uma rede estável de relações sociais, que traz benefícios positivos para si e outros membros, quer dizer, família, comunidade, amigos, diversão e lazer em grupo. Então, o que é o capital social? É exatamente isso. É uma rede de relações que já é proveniente, que quem nasce ali já tem alguns benefícios. Ele tem capital social, ele já nasceu socialmente privilegiado. O que é o capital econômico? É um conjunto de bens econômicos, de dinheiro, de patrimônio, de bens materiais. Né? Vamos dizer,
aí é o capital material propriamente dito, né? Aquele que tem, é o cara que tem dinheiro, que tem patrimônio, que tem bens, né? E é capaz de permitir a obtenção de certos bens e serviços culturais, porque acaba acontecendo isso. Quem tem o patrimônio, o dinheiro, ele tem mais acesso, né, à cultura. É claro que ele tem mais acesso à cultura, ele passeia mais, ele viaja mais, ele faz mais cursos, né? E aqui também a questão do capital cultural, né? Em 3 estados, o incorporado, objetivado e institucionalizado. Sua acumulação inicial começa desde a origem, sem atraso, sem perda de tempo pelos membros. No caso do capital social, né, no caso da família, também tem importância o capital próprio de cada indivíduo e como o contato pode beneficiar o seu crescimento intelectual, né, gente? Principalmente que a gente fala assim, nasceu em família abastada, é muito comum a gente falar isso, né? Porque essa é a importância do capital próprio de cada indivíduo, porque ele já nasce, né, com a questão desse crescimento intelectual com muito mais privilégio. A questão do capital econômico, o colaborador ele é colaborador na manutenção de relações sociais. É claro, se você tem dinheiro, né, ele colabora, ele colabora para essa manutenção de relações sociais, né? Você consegue estar naquele grupo privilegiado de pessoas que detêm esse poder, né, de uma forma aceitada, de uma forma muito mais acolhida, né? E a questão do capital cultural, famílias adotadas de um forte capital cultural, que é o Bourdieu que está falando isso. Por exemplo, né, ele fala dos saberes, dos valores, conhecimentos transmitidos, formais e não formais, né? Porque, gente, esse capital cultural, lembra que a gente falou muito na parte de sociologia, que nós falamos muito da questão da cultura, né? Então, você tem uma cultura que é elitizada, né? Uma cultura que é predominante, né? Mas para você ter acesso a essa cultura, você precisa ter capital econômico, senão você não consegue ter acesso a ela. E ela, de certa forma, na sociedade, ela costuma ser a cultura de privilégios e a cultura dessa classe dominante. Bom, aqui a gente traz o funcionamento do domínio na vida cotidiana da escola. Então, a dominação social exercida pela classe dominante na escola é, ao mesmo tempo, uma situação subjetiva, por não ser classificação, ela não tem uma classificação aberta e ela também não é direta, uma vez que a escola se apresenta como um espaço de regras, valores e cultura própria, né? Nesse espaço, os sujeitos que estão lá inseridos em período de formação desse ser social são expostos a um conjunto de valores e crenças oficializados como superiores. Olha aí o capital cultural. Não somente necessários para a convivência social, mas indispensáveis para o alcance de uma ascensão social. Então, presta atenção, gente, que lembra quando a gente falou da cultura e dessa cultura que ela é uma cultura elitista, uma cultura elitizada, a cultura que se coloca, por exemplo, sempre o valor cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um valor cultural de uma, vamos dizer assim, de um teatro, né? De um teatro que está lá, colocado no teatro municipal, vamos supor, né? Ou de um grande teatro que custa R$300 para você ter uma entrada e ver um grupo de dança, ele vai sempre ser muito mais valorizado socialmente do que um grupo que dança lá na rua, né? Que pode fazer um espetáculo maravilhoso, mas ele está na rua e é de graça. Então, ele não tem esse mesmo valor, né? Essa simbologia, ela não tem a mesma, né? Isso é extensamente conhecido pelo termo violência simbólica.
né? Lembra que a gente falou disso? Fica explícita ao indivíduo a existência de uma cultura superior e de uma cultura inferior. O que é a cultura superior? É aquela cultura que só tem acesso quem tem o capital econômico, quem tem o capital social. E aí ele tem acesso ao capital cultural. Essa cultura dita superior, né? A gente acaba tendo, quem não tem esse poder econômico, né, essa cultura, esse é o que a gente chama de capital, né, ele não tem acesso, ele acaba tendo acesso a uma cultura que é considerada inferior, né? Mas na sociedade como um todo, né, tal relação forja essa relação, né, entre ser e não ser, sociável, indo e vindo, de e para o espaço escolar, daqueles que fazem parte da sua estrutura, professor, aluno, profissionais de educação como um todo. E para terminar, é importante frisar que conflito escolar não é sinônimo de violência direta ou física. Gente, a gente já falou isso, é muito mais fácil essa violência simbólica, né, a que se refere, a que o autor se refere, é uma violência muito mais difícil de ser tratada, porque ela, de certa forma, ela existe, mas ela é invisível, né? Por quê? Porque ela não é uma violência de agressiva que fica na cara ali, né? Ela não é física. Ele se apresenta principalmente de um modo subjetivo, mostrando que há uma desavença no ar, um descompasso entre os sujeitos sociais que demonstram uma incivilidade consciente ou não. Logo, não estamos falando de bárbaros e civilizados, o que seria reproduzir a ideia de superior e inferior. Exatamente o que vem causando parte dos conflitos. A questão é mais profunda, estando relacionada com um conflito de civilidades, que vai desde ruídos na comunicação entre os sujeitos até uma relação direta ou indireta de desrespeito, tanto dentro quanto no entorno da escola. O que é muito mais difícil da gente lutar contra, porque ele, de alguma forma, ele é velado, né? Então, é isso que a gente traz aqui.